Olá, muito boa tarde a você, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da Com Brasil TV. Estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios da Com Brasil em São Paulo, diretamente aqui da Paulista. Mais um dia de momentos especiais nessa quarta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2026 e o mês iniciando com tantas datas comemorativas. Mas estamos comemorando a nossa alegria de estarmos aqui nesse programa para passarmos uns momentinhos juntos, um momento de informação, de alegria, um momento de estar bem pertinho de você e você conosco. Nos acompanhem aqui através da Com Brasil pelo site www.combrasiltv.com.br. Estamos também no canal aberto www.tvaberta.tv.br através do canal aberto. Bem, hoje comemoramos uma data muito especial e desde já eu parabenizo todos os profissionais da saúde, porque hoje é o Dia Nacional da Saúde. E também estamos comemorando hoje um pai, uma pessoa muito especial que está representando os pais, porque esta semana é uma semana de nós pensarmos no amor, no carinho, na convivência para com os nossos pais, porque domingo já é dia dos pais e agosto é um dia festivo, muito comemorativo, com grandes pessoas e eu trago aqui um convidado muito especial que superou muitas coisas e hoje ele se torna um grande pai, um grande avô, referência, um grande amigo e é sobre superação o nosso tema de hoje. Superação como pessoa, superação na saúde, superação como pai, como avô e eu convido você a prestar bem atenção nesta nossa entrevista. Conosco, conosco é emoção, viu, gente? Marcos Pires da Silva. Meu querido Marcos, muito bem-vindo, meu amor. Olha, você me deixou até emocionada, viu? Olá, boa tarde a todos, telespectadores da Com Brasil, né? E eu quero agradecer o convite, Sônia, por estar aqui nessa tarde maravilhosa e falar um pouco, né, da minha vida, falar um pouco dos problemas, da superação que eu passei na minha vida e também da minha filha que me proporcionou agora uma netinha que está com 1 ano e 4 meses. Sim. Coisa mais linda, entendeu? E que você está mimando, está sendo mimado e mimando muito. Ah, sim, é o xodozinho, né? Hoje qualquer coisa que a gente vê, só ela em primeiro lugar. Esquece até de perguntar como é que tá minha filha. É assim mesmo, querido. Dizem que amor de avô supera muito o amor de pai, viu? Muito. E é verdade, eu acredito nisso. Então, eu estou aqui hoje para passar um pouquinho do que aconteceu na minha vida, né? Porque, vamos dizer, a gente é aquela luta diária, né? E eu tive um problema, assim, com saúde, né? Porque hoje o alcoolismo é tratado como uma doença, né? Verdade, meu amor. Então, eu tive um problema com o alcoolismo e essa luta foi, assim, muito grande para me recuperar, né? E o tratamento foi longo, né? Mas eu agradeço que Deus me deu muita força e estou há 23 anos sem colocar uma gota de álcool na minha boca. Entendeu? Marcos, nós nos conhecemos há tantos anos, há mais de 20 anos, e eu me emociono sempre quando você fala sobre superação, principalmente sobre o alcoolismo. Porque hoje nós vemos e estamos assistindo um aumento muito grande de jovens com alcoolismo e muito difícil o tratamento.
Então, eu só tenho que parabenizá-lo. Por quê? Porque não é fácil, é uma superação diária, não é? E você se livrou, você todos os dias, e você faz questão de falar sobre isso, de palestrar sobre esse tema, como superar. Porque existem muitos obstáculos. Você pode até falar assim, eu superei. Mas até você, dentro de você, entender que você realmente se superou, é muito difícil, porque, como você falou, todos os dias você vence esse momento da sua vida. Como você começou no alcoolismo? Por quê? Muitas pessoas falam que o alcoolismo é genético. Você acha que sim? Olha, Sônia, eu acho que sim, porque eu vim de uma família, da parte da minha mãe e da parte do meu pai, tinha muito pessoas com problema de alcoolismo. Eu tive até um tio meu, irmão da minha mãe, que faleceu de cirrose, né? E teve um irmão do meu pai que ele virou, vamos dizer assim, andarilho, virou indigente. Ele sumiu no mundo, ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Então ele virou uma pessoa, morador de rua. Em função do Em alcoolismo. função do alcoolismo, entendeu? Então eu tive assim, muito exemplo com esse problema de alcoolismo na minha família. Da parte da minha mãe e da parte do meu pai. Então, finais de semana, tinha sempre assim aqueles almoços de família. Sim. O pessoal consumia uma caipirinha, uma cerveja e aquela curiosidade, né? Você é garoto, tem aquele restinho da caipirinha que fica com limãozinho, que é docinho, e você vai lá e experimenta aquilo lá. Ah, que docinho, que delícia, né? E assim foi desenvolvendo esse problema de bebida na minha vida. Aí veio a parte, vamos dizer assim, do ginásio, que você está sempre com os colegas e aí vai jogar um bilhar. Sim. E já pede uma cervejinha, já as pede companhias, né? As companhias. Já pega, vamos dizer assim, um bombeirinho, né? Que é groselha com pinga, que delícia. E aquela, vamos dizer assim, você já tomou, vamos dizer assim, piper, aquele verde? Ah, não, mas é uma delícia. E assim vai indo, né? E aquilo lá foi desenvolvendo na minha vida esse problema, não com a intensidade que eu estava até aos 43 anos que eu parei. Sim. Então, se eu for contabilizar, eu dos 12, vamos dizer, 12, 13 anos, até os 43 anos, foram 30 anos da minha vida que eu consumi álcool. Entendeu? 30 anos, muito tempo, não é? 30 anos da vida consumindo álcool. E você, analisando o que passou, o que mais te afetou nesses momentos em que você não conseguia parar com esse vício, que é o alcoolismo? Olha, uma das coisas que eu mais, assim, sinto falta, que marcou, né? Depois que eu tive a minha sobriedade, é não ver a minha filha crescer. Sim. Porque eu trabalhava, comecei a trabalhar, quando minha filha nasceu em 92, sim, eu entrei numa empresa, na Sabesp, em 94. Certo. E um abraço a todos os nossos grandes amigos da Sabesp, não é, querido? Eu tenho muitos amigos na Sabesp, eu quero mandar um alô para todos lá, né? Que, vamos dizer assim, eu me aposentei, mas tem muitos ainda que continuam na batalha. Verdade. Mesmo que a Sabesp privatizou, mas eles continuam lá. Então, foi, vamos dizer assim, eu chegava em casa, quem cuidava da minha filha era a minha sogra, né? Eu não via as gracinhas da minha filha, que é aquele tempo que o bebê tá crescendo, tá, vamos dizer, mexendo em tudo, fazendo a gente dar risada, eu não vi. Por quê? Quando eu chegava em casa, eu ia pro boteco, eu ia lá beber, jogar sinuca, jogar carta. Quer dizer, então, eram outras prioridades para você, você talvez nem percebesse, não é verdade? Não, era aquele negócio assim, até automático, né?
Você chegava em casa, tomava um banho, trocava, vestia uma bermuda e ia pro boteco. Daí voltava às 10 horas da noite, a menina já estava dormindo. Eu não tinha, vamos dizer, tido contato com ela nenhum. E assim foi, vamos dizer assim, ela crescendo, né, até começar 7, 8 anos, e eu levava para a escola, voltava, e assim foi a nossa vida, né. Então eu sinto falta dessa época, assim, que ela era pequena. E com certeza isso, você está falando sobre você, mas existem muitas famílias que, de repente, se separam em função dessa desarmonia, porque eu nem entendo, nem falo como vício, mas se torna uma enfermidade mesmo, que vai separando até o casal, não é verdade? Não, isso E aí não vamos dizer somente o assim, homem, como a mulher também. vamos dizer, quando eu fiz meu tratamento de alcoolismo, Sim, eu comecei também a frequentar o AA. Então, o AA é uma instituição sem fins lucrativos. Qualquer pessoa que está interessado em parar de beber, você vai lá, você vai ser muito bem recebido. O slogan do AA é evitar o primeiro gole. Você vai lá, seu depoimento que você fizer lá, vai ficar sempre lá, dentro daquela casa. Ninguém vai saber. Mas eu tive, assim, muitas comparações, né, de pessoas assim, que bebia, e a primeira coisa quando a pessoa tem esse problema é a desavença assim, na família, a separação. sim. Entendeu? Tem muitas pessoas que bebem e ficam violento, quer agredir a esposa, né, os filhos. Então, a bebida é só prejuízo, entendeu? Eu, graças a Deus, uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é não ter perdido o emprego, entendeu? Porque acho que se eu tivesse perdido o meu emprego, eu ia virar um andarilho, eu ia virar um morador de rua. E ao contrário, né, Marcos? Você fala, eu não perdi o emprego, mas onde você trabalhava, eles viam o funcionário brilhante que você era e eles abriram espaço para você se tratar. Eles queriam o seu tratamento e te ver vencedor, né? Inclusive, a Sabesp, né? Tinha um programa, né? O nome era Pare, justamente para os funcionários que tinham problema com alcoolismo, com drogas. Então, eles tinham um convênio com uma clínica que eles mandavam o funcionário lá ficar internado. Eles ficavam 60 dias, até 90 dias internados em recuperação. Fazia todo o programa dos 12 passos de AA, 12 passos de NA, né, Narcóticos Anônimos. Sim. E a pessoa, vamos dizer assim, tinha todo o apoio daquela casa, com médico, psicólogo, fisioterapia. E ainda tudo. existe esse apoio, não é? Ainda eles têm esse programa, né, na empresa, né? Inclusive, não era só a Sabesp, tinha pessoal do metrô, do Tribunal de Justiça, Sabesp, muitas empresas, até particulares, mandavam os funcionários lá. Nós tinha mais ou menos uns 50 a 60 internos lá, entendeu? Tinha toda uma programação que você acordava às 7 horas da manhã, era o café da manhã, depois você ia para uma aula, né, sobre os programas de AA, de NA, sobre as tarefas, né? Porque o problema do alcoólatra, né, é sempre a negação. Falar que sempre, a hora que ele quiser parar de beber, ele para. Mentira. Não consegue, e o não alcoólatra consegue. é muito manipulador, entendeu? Ele manipula o chefe dele na empresa, ele manipula a esposa, ele manipula os filhos, tudo em favor dele, entendeu? Para facilitar ele beber. Entendeu? Sim. Então, tinha todo esse programa, né, que você ficava o dia inteiro. Você passou a reconhecer isso, essa manipulação que era feita para você poder estar livre para beber. Era livre para dar continuidade à tua vontade.
Mesmo que as pessoas falassem não, você estava ali e Sempre eu achava um jeito uma desculpa. para beber. Entendeu? Às vezes, a gente, vamos dizer assim, na época, era convidado para uma festa de aniversário, eu já sabia que lá não ia ter bebida, aniversário Sei. de criança. Sim. Aí, o que eu fazia? Comprava uma garrafa, vamos dizer assim, de conhaque e deixava dentro do carro. Aí, eu Danadinho. falava, eu vou dar um telefonema ali e tal, e eu ia lá tomar uma dose, né? Sim. Então, sempre assim, manipulando sempre ao seu favor. Isso vamos dizer assim, sempre aquela negação, não, tal, a hora que eu quiser parar de beber, eu paro. E quando você descobriu que estava livre, que você realmente... Qual foi a força? O que te motivou lá dentro que você falou, chega, eu não quero mais isso, não bebo mais, eu tenho palavra e as pessoas torcendo por você. Qual foi essa sua força? Da onde saiu essa força? Então, essa força foi através desse programa da empresa. O meu encarregado falou assim, você está com problema de beber, até em horário de trabalho. Vou te encaminhar para assistente social. Daí a assistente social, que a empresa já tinha esse programa, falou assim, eu vou te internar. Aí eu falei, eu não quero ficar internado. Eu não tenho problema de alcoolismo. Aquela negação. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para assistente social lá da clínica. E você vai conversar com ela e ela vai explicar todinho o programa. Aí eles tinham, vamos dizer, esse programa de ficar internado 60 dias. E também tinha um programa de um ambulatório. Sim. Um ambulatório seria o quê? Sexta-feira você vai lá, fica o dia inteiro na clínica, participando lá com os internos, e na segunda você volta. Se eles desconfiar que você bebeu, aí você vai ter que ficar internado. Se você estiver seguindo o tratamento, né, toda a programação, tudo bem. Mas se eles desconfiassem que você bebeu, eles iam colher um exame de urina e constatasse que você tinha ingerido álcool, você ia perder essa chance do ambulatório. E esse ambulatório foi 6 meses. De sexta e segunda. E eu fui, assim, parando de beber. Foi muita força da sua parte. Nossa, eu sofri demais, né? Porque a abstinência é cruel. Aí eu fiquei nesse tratamento durante 6 meses. Aí saí de lá, né, sem beber e tal. Passou uma semana, um amigo meu falou assim, ô Marcão, eu vou fazer um aniversário do meu filho, fazer um churrasco e tal, você me dá uma força aí? Eu sempre gostei de mexer com churrasco e tal. Eu falei, tudo bem. Quando eu cheguei lá no buffet onde ia fazer o churrasco, sim, passou 5 minutos, ele veio com um copão duplo de caipirinha. Ele falou, aqui ó, trouxe pra você, eu sei que você gosta. Até aquele momento, ninguém sabia que eu estava fazendo esse tratamento, né? Aí eu olhei para aquele copo de caipirinha, eu falei, meu Deus do céu. Me ajude. Comecei até a tremer, né? Eu falei assim, daí tinha um outro amigo meu lá também, eu falei assim, ô meu amigo, dá para você ficar um pouquinho aqui na churrasqueira? Eu vou dar um telefonema e já volto. Eu atravessei a rua, entrei no ônibus e fui embora. Ai, que lindo. Eu falei, se eu ficar aqui, que atitude, né? Coragem. Eu vou recair. Aí encontrei com ele depois, você foi embora, tal. Eu falei, surgiu um problema aí, você me desculpa, tal, mas também nem falei nada sobre o meu problema que eu estava tendo, né? E assim foi indo. Daí teve uma outra festa que eu falei, eu não estou preparado ainda para frequentar esse tipo de festa. E foi o dia a dia. Aí eu ia almoçar, do meu lado uma pessoa pedia uma cerveja, eu ficava olhando aquilo lá, vinha aquela vontade de tomar uma cerveja, eu falei, não, meu Deus do céu, me dê força. E assim foi. Um ano, 2 anos. Então, Marcos, desculpa até te cortei um pouquinho, você entende que Deus e essa força espiritual te mantém
manteve firme até hoje, te mantém? Sim, eu acredito muito nessa força que Deus me deu, porque sem Ele a gente não consegue. Inclusive os 12 passos de AA fala sobre isso, né? Quem conhece o AA sabe o que eu estou falando. Sim. Porque a primeira coisa que os 12 passos de AA fala, você tem que admitir. Admitir que você... Admitir. Primeiramente você que você não está bem, não consegue você precisa de sozinho. ajuda. Então, quando você admite que você precisa de ajuda, daí vem o segundo passo de AA que fala, você tem que buscar um poder superior. E quem é esse poder superior? É Deus. É Deus. Sem Ele, Deus. a gente não somos nada nesse mundo. Verdade. Entendeu? Mas depois de um Marcos recuperado, um amigo, um profissional maravilhoso, ele abriu os olhos porque ele falou, eu sou um grande pai também, né? Marcos, o que é ser pai para você? Olha, Sônia, meu pai era militar, sabe? Então eu fui criado assim em regime de quartel. Aquela rigidez mesmo. E meu pai sempre cobrança assim daquela honestidade, né? A gente não era, vamos dizer assim, era classe média baixa, mas essa parte do meu pai eu herdei muito e eduquei minha filha também nesse sentido, né? De respeitar as coisas dos outros, né? E também no sentido de querer progredir, querer, vamos dizer assim, constituir uma família que, graças a Deus, minha filha casou com uma pessoa também maravilhosa, que é o Renan, né? E agora eles tiveram minha netinha, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, Antes de nós darmos continuidade agora em ser pai, o significado, as responsabilidades e passando para o grande amor do avô, nós vamos ter um pequeno intervalo e voltamos logo mais com esse bate-papo tão significativo. Ser pai, superação e depois o presente de ser avô. Até logo mais, é um minutinho só. O meu pai ele me falou um pouco antes de morrer, essa frase me guardou muito. Se um dia eu falecer, vier a não estar mais aqui, dá 2 dias, vocês abrem a empresa de novo e continua. Deus faz... tudo tem a mão de Deus, eu acredito. E assim, o que Ele fez? Ele me apresentou pessoas na blindagem, desde o começo, que eu levo pra minha vida até hoje, cara. As pessoas que me ensinaram hoje em dia trabalham comigo. E a nossa equipe, que era dele já, que vinha de empresa que ele trabalhou, até hoje em dia eles são meus amigos, eles me ensinaram. E trabalham com a gente até hoje. E assim, eu sou muito grato a ele pelas pessoas que ele colocou na minha vida. Hoje em dia eu amo o que eu faço, é um universo fascinante, né? E seja em qual ramo for que você tem paixão, se você fazer as coisas com paixão e com vontade e muita fé em Deus, as coisas é automático, as coisas vão dar certo. Tudo no tempo dele, não no seu. Obrigado. Obrigado, irmão. É difícil pra mim falar dele. Muito difícil, cara. Vem sentir, tá no ar. É o Brasil que vai brilhar. De norte a sul vem descobrir. É o povo junto pra sorrir.
conectou, tá junto aí, na tela, no coração, é daqui. Se liga aqui, é a sua TV, yeah! A cara do Brasil. Se liga aqui, é a sua TV, yeah! A cara do Brasil. Vem pra cá que é seu lugar, com tudo aquilo que você vai amar. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. E continuando aqui essa entrevista maravilhosa com Marcos Pires da Silva, esse grande, esse gigante homem que superou essa enfermidade que era o alcoolismo e hoje, não, de uns bons anos para cá, não é, meu querido? Um grande pai, agora sendo avô. Marcos, você depois casou-se, retomou a sua vida. Um beijo para nossa querida Luciana, que está nos assistindo com certeza. Querido, o que significou se casar novamente, construir uma nova família? O que isso significou para você, sendo que você tornou-se pai de coração de duas crianças, de uma nova família? Então, nesse meio tempo aí com o meu problema de alcoolismo, eu me separei. No ano de 2000, eu acabei me separando. Aí, fiquei durante 6 anos só vagando pelo mundo aí, né? Mas nesse meio tempo, quando foi em 2003, eu parei de beber, né? Daí foi aonde que me deu a guinada de 360 graus na minha vida. 2003. Maravilha, 2003. E depois passou mais 3 anos, eu conheci essa pessoa, né? O nome dela é Luciana. Um beijão, meu amor. E ela tinha um casal de filhos. A menina com 5 anos e o Lucas com 9. E a gente acabou se casando, né? A minha filha morava com a mãe nessa época, né? Ela já estava com 15, 16 anos, né? Já era uma adolescente. Sim. E eu me casei com a Luciana e nós acabamos de criar os filhos dela, né? Mas eu adotei os dois como meus filhos, né? Meus filhos, não é? Hoje a Giovana está com 25 anos e o Lucas 29, né? Já fazem 20 anos que nós estamos juntos, né? Eu e a Luciana. E constituímos uma família maravilhosa aí. Entendeu? Graças a Deus, a Luciana fala que não me conheceu no tempo do meu alcoolismo. Entendeu? Ela teve sorte. E como é hoje esse carinho todo? O que você falaria hoje para os pais? Porque domingo agora é o Dia dos Pais e muitas pessoas, às vezes a gente conversa hoje, o mundo mudou muito em função da mídia, da internet, em função depois da pandemia, enfim. E hoje os jovens não aceitam muito o posicionamento dos pais, muitos acham que são ultrapassados, que eles têm a vida independente. Hoje está muito difícil dos jovens do respeito que havia com os pais antes. Hoje já não se tem essa visão. Como pai, o que você acha disso? Qual o conselho que você falaria hoje sobre isso com os jovens? Eu acho que os jovens, né, têm que fazer uma autoanálise, né, do comportamento deles, porque futuramente eles também vão ficar velhos, né? E o que eu falo é que tem muitas atitudes, né, hoje, dos jovens, inconsequentes, né?
principalmente na parte assim de bebidas. Hoje nós temos um gráfico aí, 49% dos jovens de 18 anos para cima está com problema de alcoolismo. No Brasil? No Brasil. Nossa, Se você buscar essa estatística, muito alto, não? entendeu? São 50% da população brasileira. Não é só São Paulo, é no Brasil todo, entendeu? É muito alto. Nós temos um levantamento aí que o alcoolismo no mundo é 2,3 bilhões de pessoas no mundo com problemas de alcoolismo. Então, vamos dizer assim, eu acho que o governo, né, deveria fazer umas campanhas de mais promoção, de disseminar esses problemas com bebida, né? Porque hoje é muito livre, né? E as pessoas, os muita jovens... liberdade também. Eles saem com os amigos e tudo mais e vão madrugada Então, fora. é aquele não é? problema. Eu acho que o jovem, né? O jovem ainda ele não está com aquela ideia formada, vamos dizer assim. De responsabilidade. Eu acho então, que é responsabilidade, ele acha não que é? é status beber, entendeu? É verdade. Então, tem esse coisa, eu vou lá com meu amigo, nós vamos para uma adega, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, eles acham que é status isso aí. E, às vezes, você vê os acidentes que acontecem aí, com esses jovens aí, 20, 22 anos. E é tudo, às vezes, fatal, né? Então, às vezes, você fala para o jovem, não no intuito de só recriminar as atitudes deles, mas no intuito de preservar a própria vida deles, né? Falar, olha, não faça isso. Você quer beber? Então você não pega um carro, vai de Uber, vai de carona. Sim, sim. Entendeu? E também começar a fazer uma análise, né? De tipo, será que isso aí vai ter um futuro para mim? Eu me jogando na bebida? Entendeu? Mas, Marcos, também tem um outro porém. Eu entendo assim que nós, como pais, nós nos damos desculpas também. Ele vai melhorar, ele é só um tempo, isso é passageiro, ele vai melhorar, porque nós queremos o quê? O filho muito próximo de nós. Nós, como pais, nós somos um pouquinho egoístas nesse sentido, né? Meu filho, nós queremos abraçar. Você não acha que nós também devemos colocar responsabilidades nos nossos filhos e não deixar tão soltos como nós vemos hoje? Os adolescentes, as crianças, desde pequenininho, já enfrentando o pai, que é a figura principal familiar. Você não acha que os pais hoje têm que ser um pouquinho mais rigorosos na educação? Eu acho que com essa mudança que teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve uma liberdade muito ampla assim, do adolescente, né? Você não, o menor de 16 anos não pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, registrado ainda, peguei a autorização do juizado de menor. Olha, 13 aninhos, Então, eu acho que aí você aninhos. começa a dar valor, vamos dizer assim, no seu dinheiro que você ganha, porque você vai criando responsabilidade. Meu pai, naquela época, isso foi em 1973, eu tinha que trazer o envelope fechado, porque sim. ajudava na construção, que eles tinham comprado um terreno, estava ajudando a comprar cimento, areia para construir uma casa para a gente, porque a gente morava de aluguel. Então, hoje, assim, você vê o jovem trabalhando, ele não ajuda em nada em casa. O pai pede alguma coisa, ainda capaz que ele quer até agredir o pai dele, entendeu? Então, eu acho que tem que criar mais responsabilidade. Eu acho que esse estatuto tinha que baixar para 14 anos e o jovem voltar a trabalhar, entendeu? E acabar com essa aprovação continuada da parte, vamos dizer assim, da educação. Porque os jovens terminam o colegial, não sabem nem assinar o nome deles. Porque o governo
federal determinou uma lei que não pode ter reprovação. Mas agora essa lei agora já modificaram, né? Já está modificada essa lei, né? Agora se reprova sim. E felizmente, por quê? Porque essa lei continuada também dava espaço para não se preocuparem muito também, né? Então agora já se reprova. Estão reprovando, né? eu com essa lei aí, eu tinha um sobrinho que ele foi fazer uma redação, eu não conseguia ler o que ele tinha escrito, porque não dava para entender nada que ele tinha escrito. Ele já tinha terminado o colegial, era um semi-analfabeto. E infelizmente isso vão formando, né, essas coisas, vão formando pessoas sem muito preparo, né, para as universidades, para a vida em si, né, para a vida. E isso é muito, em pouco tempo, a gente fala que em pouco espaço de tempo as coisas mudaram muito depressa, muito depressa. E os pais não conseguem acompanhar e não conseguem fazer também com que o jovem entenda as suas responsabilidades, não é? E ficam muitos anos também residindo com os pais também, né? Eu vejo aí, tem muitos, vamos dizer assim, jovens, né? Assim, no plural, né? Porque o jovem é 20 anos, né? Mas tem jovens de 30 anos que não querem sair da aba do pai, né? É verdade. Então, tipo verdade, assim, querido. eu acho que hoje, né? Essa política de educação, essa política de trabalho para o jovem, né? Teria que melhorar bastante. Eu acho que tudo isso aí é consequência de não dar uma tarefa para o jovem para ele estudar. Hoje está muito fácil, né? Você vai no ginásio, te dá um trabalho, você entra na internet e você fez o trabalho. É verdade, né? Também. Antigamente você ia na biblioteca, você tinha que ler para fazer um resumo, tal. Ao desenvolvimento. Entendeu? Então hoje está muito facilitado, né? Sim. É o que eu falo. A internet veio, vamos dizer assim, a informática veio no geral, né, para facilitar, mas às vezes prejudicou muitas coisas, né? Prejudicou o interesse. As pessoas não leem mais, não conversam mais. Entendeu? Você pode até chegar vamos dizer assim, num ambiente familiar, tá todo mundo com um celular na mão. Não tem diálogo. Na hora do entendeu? almoço, do jantar, não existe aquela confraternização, o que você fez, o que você deixou de fazer. Você não conversa mais. Ô, meu filho, como é que foi seu dia? Como é que você teve dificuldade na faculdade, no seu colegial, tal, seu dia? Então, eu acho que no geral, está faltando diálogo, né? Acho que na família. Muito. Então, eu prezo isso muito, assim. Meu pai, quando eu saía, ele era militar. Quando eu voltava, ele ia abrir a porta, ele não me dava a chave de casa. Ele falou 12h, 1h em casa. Quando ele ia abrir a porta, ele vinha me cheirar. Por quê? Naquela época já existia maconha, já existia bebida. Ele vinha me cheirar para quê? Para ver se eu não tinha usado nenhuma droga, se eu não estava cheirando bebida alcoólica. Então era isso. Já era uma preocupação já, enorme, isso sempre houve. E hoje, eu acho assim que também, hoje, muitos pais foram substituídos pelas mães, né? Hoje tem muitas mães que a gente tem que parabenizar, que são mães e pais no lar, né? Que enfrentam tudo isso. Infelizmente, né? Aquele, vamos dizer assim, tem muito homem que fugiu daquela responsabilidade de pai. Entendeu? Exatamente. Então, você que vai falar com seu filho. Não, o filho é seu também. Você tem que sentar e conversar com ele, se ele está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Eu acho que a criação do filho tem que ser em conjunto, com a mãe e com o pai. Porque se ele não vamos dizer assim, o homem da casa não pegar a responsabilidade, quem que vai pegar? Mas hoje eu entendo assim que a mãe, ela tomou muito para si, claro, pelas próprias dificuldades, né, no relacionamento.
E o homem se preocupa menos com... menos, não digo só na parte dos alimentos, mas no amor. Tudo é amor, né? Então, eu acho que uma família, mesmo que uma família que esteja separada, que o casamento não deu certo, ou qualquer outra coisa, eu acho que o amor de pai é tão sagrado isso, porque se o filho entender o quanto o pai o ama, ele vai prestigiá-lo. Ele vai ter a certeza de que ele precisa ser alguém, ele vai ter o pai como o espelho dele, não é? Como você está falando. Eu me separei da minha ex-esposa, né? Minha filha, na época, estava com 8 anos, quando eu me separei, que ela nasceu em 92, 2000. E aí, vamos dizer assim, ficou aquela guarda compartilhada, né? Finais de semana, eu pegava ela na sexta-feira e passava o final de semana com ela. E sempre teve diálogo. Nas Amor, férias ela ficava amor. 15 dias comigo, 15 dias com a mãe dela, né, direto. Ia viajar com ela, ia para casa do meu pai, ela ficava na casa para ter a convivência com meu pai, com o avô dela, entendeu? Com a minha mãe morava em Dayatuba, ela ficava uma semana com a minha mãe, com a avó dela. Então ela teve uma convivência com a avó, com o vô, entendeu? Houve essa união, Houve, não então. é? Então ela sempre teve o carinho pela família, sempre teve o respeito, entendeu? E, vamos dizer assim, sempre buscamos o melhor para ela. Por quê? Um estudo, depois ela arrumou um trabalho, e assim foi. Hoje, minha filha, graças a Deus, ela não está trabalhando por causa da minha neta. Mas ela já está doida para a menina pegar uma certa idade e ela voltar a trabalhar, né? Formada em administração. E então também já ser... tem o avô para tomar conta. A verdade é que é isso. Que o avô é tão apaixonado por essa neta, né? Qual a diferença do amor avô e pai? Eu acho que... Para você. A minha netinha, né? Como aquilo que eu falei para você, eu não vi minha filha assim, fazendo as gracinhas que minha neta tá fazendo hoje, né? Que eu vejo no dia a dia e tal. Então, Marcos, você me desculpe, você não vê no dia a dia. Você vê por segundo, Marcos. É um avô coruja que sabe tudo que a netinha está fazendo, comendo, brincando, porque você não sai do celular admirando a sua loirinha. Mas ela é uma gracinha demais, né? Mas acho que a diferença do avô para ser pai, né? É aquele mais coruja, né? O avô, ele mima mais, ele sempre quer estar mimando a criança, né? Mesmo como eu estou distante, eles estão morando lá em São José dos Campos, mas todo dia eu converso com a minha filha, ela me manda uns vídeos da nenezinha, né? Então é isso, é o carinho especial. Esse é um carinho especial, né? Fora o amor, né? Com a Giovana e com o fora Lucas também. A Giovana também, o Lucas. A Luciana, minha esposa, fica cobrando da Luciana, né? Da Giovana, quando ela vai dar um netinho para ela, né? Então, eles já estão noivos, né? Ela tem o Matheus, tá noiva, e vai... Acho que daqui um ano e meio, 2 anos, eles vão casarem, né? Então, provavelmente, também vai ter mais uma netinhos criancinha, aí, se né? Deus mais quiser. Netinhos vindo por aí, não é? Querido, e a sua vida mudou completamente. Você acha que essa maturidade da gente, de idade, maturidade mesmo, essa mudança da nossa fase de vida, de idade, de experiência, de tempo, faz com que você ame mais as pessoas, aconselhe mais, enfim, esse amor aumenta com a maturidade, com a nossa maturidade? Eu acho que aumenta, assim, em termos de proteção. Proteção, também porque concordo. a gente, você quer sempre
Porque a gente que tem, vamos dizer assim, uma certa idade, a gente olha lá na frente. As pessoas olham até a esquina, a gente já olha lá na esquina e mais 3 quarteirão. A nossa vivência. Entendeu? Então, às vezes, até numa amizade, assim, que eles... eu conheci uma amiga, assim, daí você bate o olho, você fica analisando, você fala assim, toma cuidado com essa sua amiga aí que, entendeu? Sentir, assim, um arzinho, assim, meio de inveja, né? Ah, não, isso aí não tem nada a ver. Mas a gente que já tem uma certa experiência, você vê que realmente aquilo existe. Como eu já passei por, vamos dizer assim, quando eu passei por várias empresas antes de entrar na Sabesp, trabalhei de vendedor, então tinha aquela concorrência, né? Trabalhei numa empresa que vendia montagem de supermercados, padaria e tal. Então tinha aquela concorrência com os vendedores, né? Sempre um querendo furar o olho do outro, na verdade, né? E a gente vai adquirindo aquela visão de... Tem pessoas que só de aproximar de você, você já sente um mal-estar. Aquela negatividade, você fala, não, essa pessoa não traz bons fluidos, Sim, entendeu? Já reconhece, não é? Já reconhece o perfil, já analisa o perfil. Você vai vendo que aquela coisa pesada, aquela coisa que não é bom nem ficar no mesmo ambiente. Você cumprimenta pelo fato de você ter uma certa educação, mas não que você quer aquela pessoa perto de você. E isso aí a vida vai ensinando, né? Vai mostrando. E você sempre quer passar para o seu filho para ele não passar por aquilo que você já passou. É verdade. Entendeu? É uma proteção mesmo, não é? E netos ainda mais, não é? Então, você que tem os seus netos, né? Sou coruja mesmo, sou. Eu vejo lá, de vez em quando eu vou na sua casa, eu vejo seus netos lá, né? Eles me Vi eles de pequenininho, conheci seus netos lá de 3 anos de idade. Comandando, é muito amor, é muito amor. Depois eu vou fazer uma entrevista de amor de avó também, viu? Porque é muito amor e é por isso que às vezes fala, a avó estraga os netos, né? A avó estraga neto. Não é um tipo de amor que é inexplicável. Na verdade, nós cumprimos a nossa missão como pais, como mães, cumprimos a missão. Então, é outra fase. Nós não temos mais a responsabilidade de educar. Nós temos a responsabilidade apenas de nos doarmos e dar amor, né? Então, isso é que é maravilhoso, né? É essa transformação de pai. Muitas vezes, eu tenho certeza que você não faz com a sua neta o que você faria com um filho. A gente nem castiga, a gente acha tudo bonito. Você sabe totalmente diferente. Você está falando isso aí, eu lembrei, né? Porque meu pai era muito rígido, né? E aí eu ia na casa dele, Sim. Aí tava a minha sobrinha lá, que era a neta dele, né? E tava a filha da minha sobrinha, que ele era já bisavô, né? Aí eu falava, comigo você não fazia isso, né? Que era toda aquela regalia, sabe? Pros filhos, nada. Filhos não, pro Agora, filho pra neta, pra bisneta, era tudo, entendeu? Então, mas eu acho que isso aí é tudo uma fase, né, da vida da gente. Sim. Que você tem aquele ditado, né? Você tem que plantar para colher. E a vida da gente é isso. A gente colheu os frutos, né? Como pai, agora como avô. E a gente tem que dar aquele exemplo de sempre, vamos dizer assim, tá firme ali. Porque, quer queira ou não, a gente é o alicerce da família. A gente é um guia. É verdade, é o alicerce. Entendeu? Da família. Quer queira ou não, eles sempre vão ter aquele ponto para seguir naquele caminho, né? De referência. E eu acho que a vida da gente é isso, né? E qual seria, domingo agora, é o Dia dos Pais, não é? Dia 9, Dia dos Pais. Qual seria, para o Marcos, o maior
presente do Dia dos Pais que você quer receber? Olha, eu acho que o presente maior, acho que Deus dá pra gente, né? Que é a vida e com saúde. Porque a vida sem saúde não é nada. Então eu agradeço a Deus por estar assim, compartilhando desse momento, vendo minha netinha crescendo. Ela já está com 1 ano, vai fazer 1 ano e 4 meses. Minha filha se tornou uma mãe exemplar, porque é dedicada ao máximo, entendeu? Meu genro se tornou um pai que, vamos dizer assim, me surpreendeu. Até a família dele, porque ele é dedicado ao extremo, a família dele. E também a minha família, né? Que vive comigo. A Giovana, o Lucas, a minha esposa. Eu acho que a gente está ali no dia a dia. Eu estou aposentado, mas todo dia eu levo minha esposa no trabalho, levo a Giovana, levo o Lucas e estou ali. Sempre dando uma assessoria para eles, o que eles precisam. Compartilhando o amor, né, a querido? gente tem que... vive o dia a dia deles ali. E eu me sinto útil, porque eu estou ali com eles. E eles também me dão muito carinho, se preocupam comigo. Então eu acho que a vida da gente, né? O maior presente é esse. Você ter uma família ali unida que está compartilhando todos os momentos. Entendeu? Todos os momentos mesmo. Não é só... Porque eu acho o seguinte, a vida da gente não é só aquele momento de... vamos bater o parabéns, vamos fazer um churrasco. Eu acho que a família é em todos os momentos. Que lindo, não é? Bem, meu querido, nós estamos aqui finalizando os nossos momentos, não é? E teremos, se Deus quiser, muitos outros para brindarmos, comemorarmos. E eu só tenho que agradecer a você, as suas palavras, esse tempo maravilhoso que você dedicou aqui ao nosso programa. E desejar a todos os pais também que sejam muito felizes e que possam, né? Como você... cuidar dos filhos, cuidar da sua saúde, porque quando nós falamos em saúde, nós falamos em todos os sentidos, né? Na sua saúde mental, na sua saúde física, emocional, que hoje em dia é muito difícil, não é? Porque é muita transformação, todos os dias nós temos uma notícia diferente, um carinho diferente, enfim. E que nós possamos, este final de semana, brindarmos os nossos pais. Se hoje eu tivesse pai, né, vivo, né, porque pai, eu tive um grande pai, eu estaria perguntando a ele se realmente eu mereci tanto amor. E como meu pai também, nós temos que dizer que Deus, que Jesus é o nosso Pai, eu também pergunto, Pai, será que merecemos tanto amor? E é assim que eu finalizo o nosso programa, te agradecendo muito, querido, e que você mereça tudo de bom, que Deus continue te abençoando seus netos, sua netinha, os filhos, e que você possa brindar, como todos, um excelente Dia dos Pais. Muito obrigada a todos, obrigada a toda a equipe aqui da Com Brasil, da TV Aberta, e até o próximo programa com novos grandes momentos. Muito obrigada, Marcos, e muito obrigada a você que nos acompanhou. Um grande beijo. Até a próxima semana. Obrigada, meu amigo. Obrigado aí.